Pode ser que quando o Senhor vem com a graça dele, você diz: Senhor, mas já passou tanto tempo, eu sei que o Senhor me perdoou, eu sei que o Senhor concedeu a sua graça diante dos nossos erros, mas muito tempo já se passou do dia que o Senhor fez a promessa. Então, na minha opinião, o Senhor não nos dará mais aquilo que o Senhor tem prometido, porque a situação que impede da promessa acontecer, ela continua, como é o caso de Abraão e Sara. Agora, com o nome trocado, uma simbologia do conserto que o Senhor fez com estes dois, a partir de erros que cometeram. O Senhor diz, fala com Abraão que a promessa continua. Mas, devido à situação destes dois, a idade avançada e mais a esterilidade de Sara, os dois duvidam da promessa que o Senhor ainda faria com eles. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma e sejamos mulheres prontas a escutar o que Deus tem falado a partir da vida de Sara. No capítulo 17, quando o Senhor diz a Abraão que faria um concerto com estes dois, trocando os nomes, incluindo o de Sara, e o Senhor acaba de falar com Abraão no versículo 16 que o abençoaria e daria filhos, e a partir destes filhos Sara seria mãe de nações, assim como Abraão, pai de nações. E no versículo 17, então, Abraão ele tem um momento de incredulidade e diz assim: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Naqueles momentos que nós oramos a Deus e em pensamento nós dissemos: impossível de acontecer algo diante da situação que eu vivo. E no versículo 18 diz: E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Aquele erro que Sara cometeu lá atrás, de entregar Agar para Abraão. E a partir deste erro nasce Ismael. E Abraão, na sua incredulidade, ele fala a Deus: O Senhor já fez um concerto comigo, com a minha esposa, então eu acredito que aquele erro que nós cometemos, ele passará a ser então a promessa concretizada. Nós achamos que quando pedimos perdão para Deus, aquele erro que cometemos, que é dali que sairá a promessa. Não. Quando o Senhor nos perdoa e vem com a graça dele, ele nos perdoa para que nós entremos novamente num relacionamento de obediência e fidelidade com ele. Mas as consequências do erro continuam. Ismael continuava, mas não como filho da promessa. Um filho gerado de um erro, onde conflitos acontecem até hoje em nações por causa de um erro de Sara. E Abraão, um homem tão temente a Deus, ele tem este momento de incredulidade. Um momento de pegar a promessa do Senhor, colocar uma substituição que foi um erro cometido lá atrás. Imagina o seu filho dizendo que quer ser médico e você diz que ele é incapaz para isso porque teve períodos escolares ruins, então ele não alcançará a promessa do Senhor de ser médico e você o aconselha então para ter uma outra profissão. E este então faz um vestibular, passa no vestibular e começa então a estudar. E este filho começa então a internalizar essa profissão secundária e diz que o Senhor o alcançará nesta profissão. Mas não foi esta profissão que o Senhor falou. Foi a de medicina, foi a de um professor, foi de um engenheiro, foi de um pastor, de ser um pastor, foi de ser um obreiro numa igreja, por exemplo, foi de ser um assistente social em uma comunidade carente. Aquilo que o Senhor falou é a partir daquilo que o Senhor falou. Não é a partir das nossas substituições, dos nossos jeitos de desenvolver algo para alcançar as promessas do Senhor. Então,
Abraão tem este momento de incredulidade, mas o Senhor acabara de fazer um concerto com ele e com Sarai, e perto estava da promessa ser alcançada. E no versículo 19 diz: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Continua no versículo 20, o Senhor falando que aquilo que você cometeu de errado, tentando substituir a promessa, o Senhor tem algo que diz assim: E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Mas, no versículo 21 diz algo: O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Abraão estava falando com Deus. Deus estava falando com Abraão. Aquele erro cometido, eu não desperdiço, mas tem consequências, porque a promessa partirá do que Deus tem falado, do que Deus tem feito. Como está aqui, quanto a Ismael, seu filho, cuidarei dele. Porém, o meu concerto é com Isaque, o filho da promessa, a forma como Deus disse que faria. A partir de Abraão e Sara, uma grande nação surgiria. E a partir das promessas. E você, como esposa, como mãe, como parte integrante das promessas que aquela pessoa recebeu, você precisa estar com ela e não engrandecer o erro e dizer que o Senhor já perdoou e a partir do erro é que as coisas acontecerão. Não, é a partir da promessa, da forma como Deus tem falado. E no capítulo 18, conversa novamente com Abraão, a partir de 3 homens que aparecem a Abraão, e Abraão então prepara algo para comer a estes homens, e a partir do versículo 9 diz assim: E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele diz: Eia, aí está na tenda. E diz: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Chegou o momento da renovação das promessas do Senhor para com este casal. E este casal se envolve numa incredulidade. Este é o momento de Sara, o 6º momento dela. Por ter esperado tanto, ela também ri, ela também tem um momento de fraqueza em sua fé, assim como teve Abraão. E continua aqui neste versículo 10. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dela. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Não perca a sua fé. Não permita que o momento de incredulidade alcance a sua vida ou daquele que recebeu a promessa. Você precisa se sustentar pela fé. Peça mais fé a Deus e Ele te dará, para que você continue nesta espera e para que você seja um auxílio e um apoio para aquele que também espera e que ouviu diretamente de Deus a promessa. Porque a incredulidade, ela contamina, falta de fé, geram dúvidas na outra pessoa. Quando você começa a colocar empecilhos diante daquilo que Deus tem falado, a outra pessoa também começa a perceber e observar e prestar atenção no que você tem falado. E isso entra no coração. E aquilo que entra no coração pode gerar uma incredulidade. Não seja como Sara, não ria em incredulidade
sobre aquilo que o Senhor tem falado. Permaneça firme, permaneça em oração, sabendo que para Deus há tempo determinado para todas as coisas. Para Deus não há promessas fora do tempo, promessa fora das formas de Deus executar. Para Deus há promessa, e essas promessas se cumprirão, porque Ele falou, e Deus não é homem de mentira. Ele é o Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos sustenta e nos fortalece para esperar o que Ele tem separado para esta pessoa que você tem acompanhado e que você será usada para que a promessa seja alcançada. Fique firme na sua esterilidade. Não permita que a falta de fé entre na sua esterilidade. O Senhor fará maravilhas e operará milagres grandiosos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E amanhã, 7º momento de Sara, enquanto estes dois esperam pela grande promessa. Deus te abençoe em nome de Jesus.